O Senhor venha, Senhor, está falando conosco através do Teu Filho, Senhor, nesta noite, Pai. Que possamos estar atentos, Senhor, à Tua palavra, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Muito bom estar aqui na igreja onde eu sirvo. A gente toca, se precisar orar, ora, pregar também prega. É muito bom estar aqui, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18. Vai ser a partir do verso 23 ao 35. Mateus, capítulo 18, verso 23 ao 35. Posso entrar? Diz o seguinte: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indagando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Os irmãos podem se assentar, amém? Amados irmãos, essa palavra que acabamos de ler, ela vai nos retratar uma parábola a qual Jesus, no tempo ali, para ensinar os seus discípulos a respeito do reino de Deus, ele vinha explicando muitas coisas antes disso. E eu quero contextualizar um pouco a respeito que Cristo, no capítulo 16 desse mesmo livro, a partir do verso 24 ao 28, ele vai pregar aos discípulos e vai pregar aos seus irmãos ali que estavam acompanhando. Vai dizer que se não renunciarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, não há como a gente poder desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Então ele vai dizer: pois quem deseja salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida em favor de mim, por amor a mim, esse achará. Então vamos perceber que estar no reino dos céus, estar com Cristo, é mais a ver com perder do que ganhar. Cristo, ele quer nos ensinar isso já em muitas pregações. O reino dos céus não é ganho, é entrega.
não é vitórias, é humilhações, entregas e derrotas também, para que o Senhor nos exalte na sua presença. Então, continuando, ele vai falar: porque o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que recompensa ele terá através da sua vida nessa terra, nesse mundo? E eles nos levam a uma reflexão muito importante com isso. E é logo após essa exaltação que ele trouxe, que realmente é muito chocante, porque na mentalidade ali o povo judeu vai pensar que eu tenho que ganhar, quanto mais eu ganho, melhor é. Mas aqui faz essa reflexão a todos para pensar: para que eu esteja com Cristo, para que eu ganhe com os céus, eu tenho que renunciar, eu preciso perder também. E aí logo após essa exortação, chegamos ao capítulo 17. No capítulo 17 vai falar sobre a transfiguração de Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai nos falar que uma multidão seguia a Jesus. Porém, ele tinha 12 discípulos. Esses 12 discípulos o acompanhavam e eram mais íntimos dele. Mas ele escolheu 3 destes 12, a saber, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. E aí nos dias de hoje a gente pode perceber que há muitas pessoas também que seguem os caminhos do Senhor, que vê as suas maravilhas, vê ali tudo o seu operar no meio do seu povo e o segue. Mas os separados para o servir e fazer a sua obra eram 12. Mas ele não chamou para o alto monte os 12, ele chamou apenas 3. O que isso quer dizer? Que pode ter pessoas que vão estar mais próximos de Deus, ou ter mais pessoas que vão estar trabalhando na obra de Deus, mas aqueles que o Senhor chama para a intimidade, para o alto monte, são poucos. E aí com isso, o que vai acontecer? Ali levando os 3, as vestes de Jesus, elas resplandeciam e o seu rosto brilhava como o sol. Por isso era algo que não podia ser mostrado a todos. Então, se você deseja ter algo a mais com Deus, ter algo a mais com o Senhor, é necessário que você esteja disposto a entrar na intimidade com os céus, a entrar na intimidade com Deus, e é necessário renúncia. Então tem que haver busca dos servos do Senhor na presença de Deus. E aí após eles verem ali, acompanhando com Jesus nessa transfiguração, viram ele falando com Moisés e com Elias. E eles sem saber o que fazer, eles observando aquelas coisas, Pedro vai dizer o seguinte, vai sugerir com que eles montem 3 barracas para eles poderem dormir, sendo que ali eram pessoas espirituais. E aí, a partir disso, vai ser no verso 5 do capítulo 17, diz o seguinte, que uma nuvem luminosa os cobriu e uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Vou ler novamente. E uma nuvem luminosa os cobriu e uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Queridos, está na hora da gente começar a ouvir o que Cristo tem a falar conosco. Não o que o nosso coração tem a dizer em relação a nós, a relação aos outros, a relação a tudo aquilo que a gente entende. Porque por muitos vamos ver que a gente quer algo nos céus, mas estamos sempre dispostos a ouvir o que o nosso companheiro quer dizer, o que o nosso colega está dizendo. Mas o que nós estamos fazendo diante da vontade do Senhor? Como estamos nos portando diante dele para ouvir a sua voz, ouvir o que ele tem a nos dizer? Olha o que vai dizer em Provérbios 16, 25. Há caminhos que aparenta direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Contudo, em Provérbios 30, também no verso 5, vai dizer o seguinte: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia.
Então a palavra do Senhor é puramente, ela é algo puro, é um escudo. Então aquele que se esconde através da palavra do Senhor, ele está protegido. Foi o que a Sandra leu aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo é esse? É a palavra do Senhor. Aquele que se esguarda, que medita na palavra de Deus, ele está guardado e ele está seguro. Hebreus 4:12 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções do coração. Então essa é a palavra do Senhor. Ela tem o poder de penetrar a nossa alma, tocar o nosso coração e discernir tudo o que pensamos, tudo o que sentimos e tudo o que desejamos. E ela também nos santifica. Em João 17, Jesus vai falar: Senhor, santifica-os na verdade, pois a tua palavra, ela é a verdade. Aleluia. E ouvindo isso, após ouvir, os discípulos temeram muito essa voz, mas ficaram refletindo sobre isso. Eles já tinham a certeza de que Cristo era o Messias, mas essa voz se reforçou mais ainda. E então eles descem e vão direto à multidão. E ali no verso 15 do capítulo 17 vai falar que uma mulher, ela clamava muito, pois ela tinha um filho, que ele era lunático e sofria de alucinações. E os discípulos que estavam ali, aqueles que não haviam subido com Cristo, estavam tentando expulsar o demônio que tinha naquele jovem, só que eles não estavam conseguindo. E aí você imagina que houve um desespero, porque aqueles que estão andando e trabalhando na obra do Senhor, com Cristo ao lado dele, já não conseguiam fazer uma operação de milagres, que era normal expulsar demônios ali. E eles não estavam entendendo. E aí no verso 20 Jesus vai explicar: é por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Verso 21: mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Jesus está explicando, queridos, que a fé para operar milagres, ela é de muita valia. É muito importante você ter fé para fazer coisas, pois ela é necessária para que o mover dos céus seja feito. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Então é necessário, porém, há certas coisas na sua vida que só serão mudadas a partir de oração e jejum, a partir de entrega, a partir de você se humilhar perante os pés do Senhor e se entregar com Ele. E aí o que acontece? No verso 17 ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando sofrereis? Ele está dizendo: até quando, queridos? Eu vou estar ao lado de vocês ensinando, e no momento que eu me distanciar, vocês não vão conseguir andar com suas próprias pernas. É necessário você poder entender esses 3 pilares: a fé, a oração e o jejum, para que você consiga prosseguir nessa caminhada. Porque há muitas coisas que nós vamos dizer: Senhor, faça, opera, trabalhe nessa situação, faça isso, faça aquilo. Mas Jesus está dizendo: é necessário você também fazer. Você também precisa caminhar com as suas próprias pernas. Então, o que quer dizer com isso? Se você está sem fé, você ora que o Senhor, Ele te ouve. Se você está sem orar, não consegue mais orar, jejue que o Senhor te alimenta. Agora, se você não consegue mais nem orar e nem jejuar, creia no poder do Senhor, porque é Ele que te renova, é Ele que traz fome na sua alma, desejo de buscar a Deus, buscar ao Senhor, e assim vai sendo renovado dia após dia, dia após dia. Após tudo isso acontecer, Jesus expulsou ali
o demônio daquele jovem, aquela vida foi transformada, e aí eles prosseguem a caminhada. E aí no capítulo 18, chegando a Cafarnaum, os discípulos, conversando com Cristo, vão perguntar a ele quem é o mais importante, quem era o maior no reino de Deus. E aí Cristo observando, ouvindo aquela pergunta, uns dizendo Elias, outros dizendo é Moisés. E aí Cristo toma uma atitude, no verso 3 ele toma uma criança, apresenta essa criança e diz: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Verso 4: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que me recebe. Mais uma vez, Jesus exortando o seu povo sobre a importância de você se humilhar. Primeiro, ele está explicando ali. Primeiro, ele trouxe uma pregação a eles, deixando bem claro, bem explícito, que se você quer ser grande, se você quer crescer e ter coisas, é necessário você perder. Eu já repeti isso. Mas ainda você percebe que no capítulo 18, eles ainda não entenderam aquilo que Cristo diz a eles. Da mesma forma somos nós. Ouvimos falar: você precisa se humilhar aos pés do Senhor, você precisa ser humilde, você precisa ser o menor para se tornar o maior. Há uma passagem na Bíblia que fala que se você é importante, chegue no lugar, sente no último banco, porque se você for importante, chegará alguém e te levará até a frente. Agora, se você senta na frente, poderá chegar alguém e te tirar do lugar, pois terá outra pessoa mais importante. Então é algo que já falava com aquele povo naquele tempo, mas ainda hoje pensamos que para que a gente seja maior, precisamos usar uma roupa melhor, queremos nos mostrar mais, queremos ser melhores do que os outros. Mas quando você se humilha, se torna como uma criança simples, na simplicidade, na humildade, é aí que Deus te engrandece, é aí que Deus opera na sua vida. E essa intenção de toda essa pregação, de todos esses acontecimentos, a transfiguração, tudo aquilo que a gente já vem falando aqui desde o início da mensagem, era para uma intenção. A intenção do Senhor era uma. Até quando Ele vai falar sobre intimidade, sobre fé, sobre oração, sobre humilhação, Ele está chegando e chega ao ponto que eu acredito que é o ponto-chave, que é quando chegamos aqui ao verso 15 do capítulo 18. Ele vai falar sobre o perdão. E aí no verso 15 ele diz o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes ao teu irmão. Em outras versões, esse repreende-o mostre onde ele te feriu. É isso que quer dizer o repreender. Então chegue, se uma pessoa lhe feriu, você chegue a sós, fala: fulano, você errou comigo, estou triste com isso. E se ele lhe der ouvidos, ganhaste o irmão. E aí chegamos no verso 20, que ele diz, do 18 ao 20, ele vai falar sobre ali você fazer um acordo, que para que você, antigamente os judeus, para que uma oferta fosse recebida pelo Senhor, era necessário ele se resolver com o seu companheiro, com a pessoa que estava ali, para que fosse recebida a oferta. Então ele haveria um acordo. E aí no verso 20 vai dizer, vou ler o 19: também vos digo que se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. E o verso 20, que é uma palavra muito conhecida, muito usada hoje, diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Só que nós usamos essa palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles, é quando estamos no culto, onde tem poucas pessoas. E aí, para motivar, a gente vai lá e fala: olha, onde tiver 2 ou 3, o Senhor está presente. Mas tem isso quando você entra no seu quarto, em hora em secreto, você sozinho, o Senhor se faz presente ali. E Ele fala contigo e o Senhor se move. Então o que quer dizer isso? É por isso que é necessário ter ali a leitura do contexto, para entender o que Ele quer dizer com isso. E Ele está dizendo: quando 2 ou 3 se reúnem com humildade, sem falsidade, em nome do Senhor Jesus, para se perdoarem, para pedir perdão, se resolver e seguir em frente, aí Jesus se faz presente. É isso que Ele está dizendo. Aí Ele está no meio do negócio. É aí que Deus opera. Só que Pedro, ele representa muito de nós. Tanto ali ele oferecendo barraco para quem era espiritual, quanto nessa questão que aí eu acho muito interessante o que ele diz. Porque quando o Senhor fala que devemos perdoar, a primeira coisa que a gente pensa: mas você não está no meu lugar, você não sabe que quem me feriu foi uma pessoa muito importante. Quem me feriu foi o meu pai, quem me feriu foi a minha mãe, quem me feriu foi os meus irmãos. Ou o contrário, quem me feriu foi uma pessoa que nem faz diferença para mim. É uma pessoa que, se ela estiver aqui ou não, tanto faz. Não importa se é importante ou não, somos irmãos em Cristo e precisamos um do outro. Então o que Pedro vai dizer? No verso 21, ele se aproxima e diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E aí Jesus diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus está dizendo que você, na hora que vai perdoar o seu irmão, quando ele te feriu, quando ele fez algo que não agradou a você, não deve se preocupar pela quantidade. Até porque pessoas que estão no nosso convívio vão sempre estar errando com a gente. Então você fala: mas eu já perdoei essa pessoa, eu já liberei o perdão e não há mais nada. Mas sempre que eu me chego a essa pessoa, ela erra de novo. Então parece que quanto mais eu perdoo, pior fica. E é esse tipo de pergunta que Pedro faz a Jesus. Porque ele quer saber: se eu perdoar 7 vezes eu estou livre, posso deixar ele para lá e seguir meu caminho? Mas Jesus fala: não, é até 70 vezes 7. Não que você tem que ficar contando quanto que é 7 vezes 7, não é isso. Ele está dizendo que, da mesma forma que você não conta na hora de pedir perdão para Deus, não conte na hora de você perdoar. Perdoe quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso. Os irmãos estão entendendo? Amém? Colossenses 3, no verso 13, vai reforçar essa palavra que Jesus está dizendo. Colossenses 3,13, olha o que vai dizer: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como também o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Os irmãos já contaram quantas vezes vocês já pediram perdão por algo que você fez a Deus? Você já se perguntou quantas vezes o Senhor te perdoou no meio dessa caminhada? Você não consegue nem contar, não é mesmo? Não consegue nem medir. Eu mesmo, se eu for contar, não dá. E é isso que o Senhor quer de nós.
não conte. Quantas vezes for necessário, se é uma pessoa próxima ou uma pessoa distante, você deve perdoar essa pessoa. Por que é necessário esse perdão? Esse perdão, queridos, não é para aquela pessoa. O perdão é para você. Porque hoje, quando você perdoa, é um ato que você está tendo, que Deus está vendo. Então, quando você perdoa aquela pessoa, não é por merecimento, não é por a pessoa merecer o seu perdão, mas porque você também precisa do perdão do Senhor. Então, toda ferida que a partir de hoje você pense dessa forma, toda ferida que vier de alguém para contra você, você já tem que liberar o perdão, não porque ela merece, mas porque você também erra com o Senhor. E você precisa desse perdão de Deus. Isso vai facilitar muito mais para você ter um coração mais perdoador, um coração que não guarda rancor, que não se frustra com a mágoa que aquela pessoa te causou e fique sofrendo e remoendo, porque você também precisa do perdão de Deus. E eu quero observar com os irmãos, eu vou ler rapidamente algumas passagens para reforçar isso, sobre como que funcionava o perdão do Senhor para com o seu povo, desde o início. Então, antes da terra prometida, Levíticos 19, verso 22, olha como funcionava o perdão. Levítico 19, 22, que diz o seguinte: com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará a expiação diante do Senhor pelo pecado que o homem cometeu, e o pecado será perdoado. Então, naquele momento, naquele tempo, era o sacerdote que sacrificava um cordeiro, e ali, um carneiro, e ali era perdoado o pecado daquela pessoa. E aí depois, já não era mais dessa maneira. Por quê? Todas as vezes que uma pessoa pecava contra o Senhor, era só pegar um animal e levar ao sacerdote. E ali eram feitas humilhações, né, do animal, e o pecado estava perdoado. Só que o rei Saul já estava fazendo isso, porque como o rei tem muitas riquezas, você imagina que facilidade dele. Se eu me irritei com uma pessoa, vou lá, mato aquela pessoa, vou lá, pego aqui o carneiro, está pago a minha dívida. E aí em 1 Samuel 15, do 22 ao 23, Samuel, vendo essa situação, vendo isso que Saul estava fazendo, vai falar com ele e diz o seguinte: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Samuel vai lá e exorta ele por causa disso. E aí no verso 25 ele diz: mas agora peço que você me perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar ao Senhor. Então essa exortação foi muito importante, não só para o rei, mas para todos ali, servisse de exemplo de que o holocausto e o sacrifício não é mais importante do que você ouvir atentamente a voz do Senhor e colocar em prática o ensinamento que Ele nos trouxe. E aí Deus traz um rei que tem relacionamento íntimo para com o Senhor. Ele possivelmente, se fosse um dos 12 discípulos, ele estaria entre os 3 que foi chamado ao alto monte, que é o Davi, o rei Davi. Salmos 25, do 16 ao 18. Olha o que ele vai dizer:
volta-te para mim e tenha compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Então aqui Davi, ele não vai atrás de um sacerdote, ele não vai atrás de um templo, correndo para sacrificar um animal, para que ele possa ser perdoado, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta melhor. Não, ele vai direto ao trono do Senhor, adora o Senhor e fala diretamente com Deus, e pede para que o Senhor olhe para dentro do seu coração, e humildemente ele pede perdão, e o Senhor o perdoa. Mas ainda o povo ainda precisava de aprendizado. Então o perdão com o povo de Israel, com uma nação, em 1 Reis 8, 33 e 34, o Senhor vai falar com Israel. Aí diz: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti, neste tempo, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste aos teus pais. Também o perdão do Senhor, através do sacrifício dos profetas. Jeremias 33, verso 8: eu os purificarei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim. Perdoarei as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Então aqui o perdão do Senhor vai ser mediante a união do povo de Deus. Depois, antes era com um só, no relacionamento íntimo, e depois era o povo reunido, clamando ao Senhor após uma derrota, após a derrota de uma batalha. Porque eles entendiam que quando havia essa derrota para o seu povo, era porque o povo de Deus já estava em pecado e precisava do perdão do Senhor. E aí vem Cristo. Como o homem, ele vai nos ensinar a fazer a oração do Pai Nosso. Mateus 6, verso 12. E ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E aqui chegamos aonde é o lugar do perdão real do Senhor para conosco. Já não é necessário mais da ação de uma outra pessoa, já não é mais necessário aquele tipo de oração para com o Senhor, mas sim como um ato de sacrifício pessoal nosso. É por isso que o Senhor, ele já vem nos ensinando ao quê? A você ter esse tipo de entrega, renúncia, abrir mão do seu ego, para que somente assim o perdão do Senhor venha. Porque você vê nesse mundo afora as pessoas dizendo o seguinte: quem perdoa é Deus. Realmente quem não tem Deus no coração, é só Deus que perdoa mesmo. Porque é só Deus que é capaz de tocar em nós para que liberemos o perdão aos outros. Mas aqui ele está ensinando que para que a gente possa receber o perdão de Deus, é necessário a gente fazer esse sacrifício como pagamento. Então é necessário você perdoar o outro para que esse perdão venha. E aí Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se porém não perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai não perdoará a ofensa de vocês. Então aqui já está muito bem explicado, já está muito claro isso.
o porquê do seu perdão para com o próximo. E o verso 34, já chegando aqui, eu quero explicar rapidamente essa parte que a gente já leu, do texto do verso 24, 23 ao 35. Que este homem, ele não teve ali o entendimento, porque ele tinha acabado de chegar ao seu Senhor e pedido que ele perdoasse uma dívida muito grande. Vamos imaginar que ele tinha uma dívida para com o rei de 100 mil reais. E aí esse Senhor, ele pede para que ele perdoe, seja compassivo, que ele ia conseguir pagar de volta. Ou seja, me dá mais um tempo para eu conseguir pagar essa minha dívida. Não me coloca na prisão. E aí o seu Senhor, com íntima compaixão, o deu mais tempo e o libertou e o permitiu juntar mais tempo para pagar a sua dívida. E aí ele logo, após ser perdoado ali da sua dívida, foi acrescido mais tempo. Ele encontra alguém que o devia bem menos do que ele. Vamos colocar que devia R$1.000 para ele. Ele mesmo sendo acabado de ter tido um perdão de uma dívida muito maior, ele não soube pôr em prática aquilo que ele aprendeu. Não soube colocar em prática. O que ele fez? Amarrou esse homem, amarrou a sua família e prendeu. E aí os outros, vendo isso, vendo o que ele havia feito, poxa, o cara acabou de ser perdoado de uma dívida de 100 mil reais. E aqui o cara de R$1.000 ele lançou na prisão, humilhou o rapaz. E aí foram contar ao seu Senhor. E aí contaram, e no verso 34, ele indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. É aqui que Jesus explica essa parábola. Aí o verso 35 ele finaliza: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. É da mesma forma, queridos, que nós temos agido para com o nosso próximo. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos abençoa. E aí na primeira oportunidade que nós temos de apontar o dedo, na primeira oportunidade que nós temos de humilhar uma pessoa e negá-la o perdão, o Senhor está vendo. E assim como essa parábola, o Senhor o tomou e o prendeu e o castigou, é a mesma forma. Se nós não perdoarmos quem nos feriu, independente se vier pedir perdão ou não, o Senhor também não nos perdoará das nossas falhas, dos nossos erros. E quantos erros nós temos, quantos pecados, quantas vezes já fomos infiéis para com o Senhor. Certa feita eu estava vendo uma situação que no meu pensamento eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa está sendo infiel para com o seu cônjuge, essa pessoa está traindo. E fiquei assim, julgando por coisas que eu peguei, eu assimilei, eu olhei e fiquei julgando. E o Espírito de Deus falou assim: quantas vezes vocês foram infiéis para comigo? Quantas vezes fomos infiéis para com o Senhor? E o que Ele faz? Porque eu pensava, se essa pessoa me traiu, a traição tem perdão. Não tem perdão para a traição. E o Senhor tocou no meu coração e falou: quantas vezes vocês não foram infiéis para comigo? E eu mesmo assim não os perdoei. E ali eu fiquei em profundo arrependimento pelo pensamento de julgar uma pessoa que eu nem sei se tinha traído ou não. Então é isso que o Senhor
Senhor, Ele quer que a gente possa sempre estar refletindo, sempre, sempre, sempre. E quando aquele momento onde os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um homem, por causa da pequena fé, pela falta de oração e pela falta de jejum, da mesma forma, você só conseguirá perdoar, só conseguirá liberar essa dor da sua alma, daquilo que lhe fizeram, mediante a fé no Senhor, crendo no poder do Senhor, orando, se dedicando aos pés do Senhor e jejuando, porque o jejum é um ato de humilhação e renúncia. É só assim, é somente assim. E é com essa palavra, irmãos, que eu quero que os irmãos reflitam e que guardem essa mensagem no seu coração. Eu mostrei aqui vários versículos que mostram a importância do porquê desse perdão, e mais essa parábola que explica que se não perdoares, o Senhor também não me perdoará. Eu quero convidar os irmãos a ficar em pé. Eu quero fazer uma oração, e essa oração será uma oração de renúncia, uma oração de entrega. Neste momento você vai curvar sua cabeça e vai pensar naquela pessoa que lhe feriu, naquela pessoa que machucou o seu coração. Na sua mente você a perdoou, mas todas as vezes que você se lembra dessa pessoa, se lembra dessa situação, se lembra desse ocorrido, o seu coração dói. E aí você prefere esquecer do que se lembrar, sabe? Você sempre foge de se lembrar, sempre foge de estar perto, sempre foge de se lembrar daquilo que lhe ocorreu. É nisso que neste momento eu quero que você pense agora. É nessa ferida, pode ser ferida de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, ferida que foi hoje, ferida que foi ontem, seja qual for. Curve sua cabeça, vamos orar agora. Senhor querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, neste momento, nos lembrando de algo que não gostamos de lembrar, nos lembrando, Senhor, de uma coisa que machucou o nosso coração e nos trouxe dor, Senhor. Pai querido, Tu sabes, Senhor, quantas vezes tentamos liberar o perdão e não conseguimos. Mas neste momento, Senhor, crendo nessa palavra, confiando no Senhor e acreditando que não é por merecimento, é porque nós precisamos, estamos aqui dispostos, ó Deus, em união, para liberar o perdão a essa pessoa, para liberar o perdão por esse ocorrido, por isso que nos feriu, para que possamos seguir, ó Deus, adiante com o Senhor e poder receber o perdão do Senhor, pois erramos todos os dias, pois entristecemos o Teu Espírito todos os dias, e mesmo assim o Senhor nos perdoa, e não conseguimos, ó Deus, ter íntima compaixão para com o nosso próximo. Somos falhos, Senhor, e precisamos do Senhor. Neste momento, Espírito de Deus, Te pedimos, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos livra dessa dor que nos feriu, nos livra, Senhor, desse mal que nos impede de receber as bênçãos do Senhor, e que quando sairmos daqui, ó Pai, todo mal, tudo que nos acorrentou, tudo que nos feriu, tudo aquilo, Senhor, que nos entristeceu, vai ser retirado, Senhor, em nome de Jesus. Assim, ó Deus, como sai espíritos malignos daqueles através da oração, através da fé, essa mágoa, esse rancor, tudo isso que está no nosso coração vai ser repreendido agora e vai cair por terra, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, perdoa os nossos erros. Entendemos agora, ó Deus, que para sermos perdoados vamos perdoar.
nos perdoa, Senhor, cada vez mais. E nos ensina, nos dê um coração compassivo, um coração perdoador, Senhor. E nos traga a paz do Teu Espírito Santo. E nos encha com o Teu Espírito Santo. É o que te pedimos agora, Senhor, crendo na Tua palavra, crendo, Senhor, nessa mensagem, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos aplaudam o nome do Senhor, amém. Glória seja dada ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.